Povo de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao seu nosso podcast. Hoje um dia muito especial, nós estamos aqui em mais um episódio recebendo gente boa demais, pastor que tem se destacado pela mensagem que ele tem pregado, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem quase que não sai, cristocêntrica, uma mensagem pentecostal, porque eu engasguei aqui, muito emocionado diante dele. Ele é muito bonito, ele é muito charmoso, ele é gente boa demais da conta. Pensa num camarada gente boa que eu tô falando hoje aqui, pastor Gabriel Bezerra. Seja bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Kennedy, tudo bom? Bom demais. É uma honra estar aqui, né, nos estúdios aí do nosso podcast. Que bênção, que Deus continue abençoando, prosperando esse trabalho, que com certeza tem alcançado muitas vidas. Que coisa boa. Tá comigo também aqui, tá com a gente, né? O William, que é o operador aqui, Master Power Ranger aqui, Triton. Sem ele nada acontece. E o pastor Rafael, o homem maior de Brasília, como diz o pastor Rafael aqui. Esse homem é grande, viu? Graças a Deus por isso. Foi o Rafael que falou, rapaz. Gabriel. Tô confundindo aqui já. Foi o Gabriel que falou. Gente, o maior de Brasília. O maior de Brasília. O Gabriel também, o pastor Gabriel. Vou te chamar de Gabriel porque a gente... Amém. A gente pode ser amigo? Pode ser amigo, né? Pode, né? Somos. Pastor Gabriel. Ele tem também um podcast lá em Brasília. Qual é o nome do seu podcast lá, meu amigão? É o podcast do Bezerra. Do Bezerra, rapaz. Rapaz, coisa boa demais. E hoje a gente vai bater um papo descontraído aqui. O pastor Rafael esteve pregando essa semana na nossa igreja e a gente aproveitou a oportunidade. Que eu tô do outro lado da mesa hoje. É engraçado, né, rapaz? De vez em quando também eu vou... É em Ceilândia que vocês moram, né? Ceilândia. Quando eu for lá, eu vou visitar o seu também. Convidado já pra ir lá no nosso podcast. Nunca fui em Ceilândia, rapaz. Vou lá, pertinho daqui, né? Perto daqui. Isso. E hoje a gente vai bater um papo aqui geral sobre vida, sobre casamento. Ele casou, eu casei. Então, se você é solteiro e é feio, você pode casar também. Pode ter certeza disso, né? Nós oramos muito, nós somos homem de Deus, né? Graças a Deus por isso. E homem feio que ora casa com mulher bonita. Rapaz, viu? É na visão. Pastor Rafael. Gabriel. Bora, Rafael, sente aqui. Não. Brincadeira. Pastor Rafael. É porque parece demais, gente. Vocês andam juntos. O pastor Gabriel, rapaz. Gabriel. Mas os dois é anjo, né? Esse não é anjo, não, né? É o Rafael, não. Da Igreja Católica. Da Igreja Católica. O anjo católico. Não, Gabriel. Da arquidiocese. Me perdoe, rapaz. É porque eu tô emocionado aqui diante desse homem aqui. Que é isso. Pastor Gabriel, conta um pouco da sua vida pra gente. A gente vai falar sobre todos os assuntos aqui, gente, hoje, dentro da linha geral da igreja, tudo tal, de família e vida. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida. Pastor, eu nasci no Rio Grande do Norte e vim pra Brasília com 1 ano. Com 1 ano? Me criei na Ceilândia, minha vida toda basicamente foi na Ceilândia, com exceção de 2017 e 2018 que eu morei em Acreúna, Goiás. Com aproximadamente 7 anos de idade, eu tenho 6 irmãos por parte de pai, e o meu pai abandonou a minha mãe. Nesse período eu não tenho lembranças de ver o meu pai brigando com minha mãe. Meu pai era um homem muito bom, ajudava a gente, um homem trabalhador, não deixava faltar nada dentro de casa. Um excelente pai, eu tenho ótimas lembranças do meu pai, brincava com a gente, fazia brincadeiras com a gente. Só que ele se envolveu com uma mulher e saiu para trabalhar e não voltou mais. Aí com 1 semana mais ou menos, minha mãe recebeu uma ligação, a vizinha lá mandou chamar minha mãe. Naquela época não era todo mundo que tinha telefone. Aí eu fui com minha mãe conversou com ele lá, chorou. Aí deixa eu falar com meu pai. Aí minha mãe passou para mim, eu falei, papai, o senhor vai voltar quando? Aí ele começou a chorar. Desligou o telefone. Nós tivemos notícias do meu pai 20 anos depois. Ele sumiu de uma forma que até o pessoal dele, os irmãos, os tios... Ninguém sabia. Aí minha irmã foi trabalhar na casa de uma mulher que é da Polícia Federal. Aí a Federal acha tudo, né? Só não acha algumas coisas aí. Algumas coisas não acham. Porque não quer. Tem coisa aí que eles não acham porque não quer. Aí achou tudo, todos os telefones que ele teve, onde trabalhou, onde passou cartão e tudo. Onde minha irmã ligou, acharam. Como eu cresci revoltado, porque quando meu pai foi embora, minha avó veio morar com a gente. Enquanto minha avó estava ali, ajudava. Minha mãe foi trabalhar, pegou uma alergia no olho, não pôde mais trabalhar. E a gente ali, uma mãe com 6 filhos... A minha era a escadinha, 7, 6, 5 anos. Minha irmã mais nova tinha meses de nascido.
quando meu pai foi embora. Aí pensa numa situação difícil. Aí quando minha avó morreu, piorou. Eu lembro que minha avó comprava aqueles pacotes de biscoito creme cracker e era 3 biscoitos para cada um com café. Toda manhã, era o nosso café da manhã. 3 biscoitos, contadinho. Aí minha avó morreu, passamos uma grande dificuldade, mataram um cara em frente à minha casa. Aí os caras achavam que era minha mãe que tinha delatado, e nem era, minha mãe nem saiu. Aí minha mãe com medo vendeu a casa lá, que também não era só nossa, era nossa e de outra pessoa. Aí vendeu, dividiu e fomos morar em Águas Lindas. E em Águas Lindas, nossa vida se tornou uma miséria. Porque uma mãe desempregada, naquele lugar em torno do DF, na época, começando ali, dos meados de 2000, no ano 2000, não, antes, 90 e poucos, ali, foi quando a gente foi para ali. E vivendo naquela situação extrema, difícil, lá onde a gente morava tinha 2 barracos, e um banheiro assim, que não era nem grudado no barraco, era fora assim, à noite tinha que ir no banheiro. Eu sei que nessa situação de miséria, minha mãe recebeu uma cesta básica do governo Roriz na época. As mulheres conheciam a história da minha mãe, o que as mulheres faziam? Tirava o fubá e dava para minha mãe. Que isso? Aí minha mãe trazia uma cesta de alimento e uma cesta de fubá todo mês. Aí, menino crescendo, come igual uns dragão, né? Acabava o alimento rapidinho, ficava só o fubá. Aí era bolinho de fubá, mingau de fubá. Tudo que se pensar em fubá. Então. Você é fã de fubá? Eu falei pros meus filhos, eles nasceram amarelos de tanto fubá que o papai comeu. Porque os meus filhos, eles são amarelos mesmo, a cor deles. O menino e a menina. A minha esposa está grávida, eu tô torcendo que venha pretinha agora. Mas os 2 nasceram amarelo, ficou na mistura de eu e a esposa. Aí nessa época, a situação foi tão agravante, cortaram nossa água e a gente religava, né? Até que eles veio e arrancou o cano, o relógio com tudo. Da mesma forma a luz, a gente cortava, a gente ligava, vieram, levaram até o poste. O poste eu acho que exagero, mas o relógio do poste... Tudo. Então, e eu falo isso, tem muita gente que inventa testemunho. A mulher que morava do lado, ela comprou a nossa casa hoje, ela mora lá, ela pode dar testemunho disso. Quadra 9, lote 16, Recreio da Barragem, em Águas Lindas de Goiás. Essa mulher cedia a água pra gente lá. A luz não tinha como, né? A gente partiu pra lamparina, vela... E nisso nós ficamos uns 3 anos assim. Rapaz. Minha mãe vendeu fogão, bujão, geladeira, tudo para comprar comida. E a gente cozinhava só na lenha. Em época de chuva era terrível. Uma situação de extrema miséria mesmo. Uma mãe com 7 filhos, extrema miséria. Eu lembro, minha mãe arrumou um homem lá, um padraço. Nós saímos um dia, quando a gente voltou, o cara morreu dentro de casa. Meu Naquela Deus época, do céu, isso aqui me chama a atenção, porque... Ele morreu assim no travesseiro. Quando os bombeiros viraram ele, eu não esqueço disso até hoje. Eu vi o demônio da morte na cara dele. Se eu fosse crente hoje, eu tinha ordenado o demônio da morte que saísse e eu tenho certeza que ele tinha voltado à vida. Mas naquela época, sem conhecimento nem nada, ele morreu dentro de casa. Então, até chegou um ponto e com 14 anos, um jovem que até morreu já, me apresentou a ervinha duvidosa. Aí eu experimentei e o pecado é bom até você tentar parar. Sim. Né? Você acha que você é livre, que você pode dominar, mas quando eu fui ver, eu estava furtando, cometendo tudo tipo que você possa imaginar. Hoje eu evito falar algumas coisas, porque segundo o direito não produza provas contra si mesmo. Pode não. Mas brincadeiras à parte. Então eu roubava para manter o meu vício. E ali minha mãe tinha um dilema: eu morro com vocês tudinho aqui, mas não aceito nada roubado dentro da minha casa. Não aceito nada, não quero. E eu me afundei ali no mundo ali, perdidão mesmo, sem imaginar de ruim ali envolvido. E engraçado que quando eu tinha 7 anos, quando meu pai foi embora, eu sou eternamente grato aos vizinhos que moravam atrás da minha casa, na QNQ 5, Conjunto 14 ali. O irmão Cordelino e a irmã Conceição. São aqueles assembleias não, assim, raiz mesmo, até hoje. Eu louvo a Deus pela vida deles.
tenho um carinho muito especial pelo irmão Cordelino e pela irmã Conceição. Por quê? Porque, queira ou não queira, eles me apresentaram Jesus quando eu era pequeno. Me levavam para a igreja direto, faziam cultos na minha casa. Aí, naquela época, eu cheguei a aceitar Jesus, mas quando minha mãe mudou para lá, eu não permaneci. Mas eu tinha um temor a Deus. Porque eu lembro das canções que eu ouvia na igreja. Eu nunca vou esquecer. Eu sempre amei aquela canção. Nossa esperança é sua vinda. É o meu hino preferido da harpa até hoje. E aquele hino da Cassiane. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Porque eu amava essas canções quando eu ia pra igreja quando pequeno. Aí desviei, fui lá, perdido agora com 15 anos de idade. Eu tava numa esquina, tinha acabado de consumir a ervinha duvidosa. Estava sob o efeito dela, lá vem uma assembleana do coque. E isso me chama a atenção, porque hoje a gente falta pagar para alguém vir para a igreja quando vai evangelizar. Ela chegou, me deu um folheto e disse: moço, Jesus te ama, mas se tu morrer do jeito que tu tá aí, você vai pro inferno, meu filho. E Deus não quer que você vá pro inferno. Na autoridade desse Deus jeito. te abençoe. Virou e saiu. Meu irmão, pensa o cara ouvir sobre o efeito da erva ainda. Aí eu fiquei, meu coração começou a disparar. Eu lembro que o meu olho encheu de lágrimas e eu comecei a falar com Deus. Deus, não deixa eu ir pro inferno. Não deixa eu morrer da forma que eu tô aqui. Isso com 15 anos? Isso com 15 anos. Pai, o Senhor morreu pelos pecadores, Jesus. Me salva. Eu lembro que aí eu comecei a ficar na mente. Eu queria ir pra lá, se eu puder. Nossa esperança é sua vinda. Aí aqueles dias ali, aquela palavra foi tão forte que eu fui na igreja. Na Assembleia de Deus Missão, né? A Deb, tá lá até hoje essa igreja. E aceitei a Jesus. Reconciliei ali, né? Entrei pra igreja e firmei de uma forma que eu já tinha mudado o jeito de vestir, já estava buscando assim, um batismo com o Espírito Santo, estava cantando com os jovens. Eu tenho boas lembranças de cantando com os jovens, um congresso que a gente foi cantando aquela música. Osanas. Nossa, eu lembro uma glória. Por que eu não aproveitei mais aquele hino, né? Quando esse Deus ordena, cai inferno, cai muralha. Gente cantando na autoridade. Os jovens naquela época era basicamente todo mundo batizado com o Espírito Santo. Era muito fervor. A gente foi para um congresso da Umadeb do setor 2. Nunca esqueça, a gente saiu numa van lotada de jovens para Águas Lindas. Chegou lá um jovem de 16 anos, pregou. Jesus batizou duas moças no banco, assim, da frente. Uma pegou na mão da outra, elas virou no corredor e saiu pulando, pastor. Elas pulavam assim, assim. Quando ela chegou no final do corredor, elas viraram e voltaram. Elas vinham pulando assim, o cabelão delas fazia assim, assim. Mas pra onde o cabelo daquelas meninas apontava, quem não era arrebatado era batizado no Espírito Santo. Menos eu, que eu tava ali assustado, embora eu queria. Eu falava com Deus que se eu um dia fosse batizado e falasse em línguas, nunca mais eu abandonava Deus. Aí nós voltamos de Águas Lindas pra lá. O pessoal na van, até o motorista, todo mundo falando em mistério, cheio, cheio, cheio. Eu fico pensando, meu Deus, por que eu não fiquei crente naquela época? Mas olha só, o pastor teve uma falta de vigilância comigo. Eu digo direto, a religiosidade, ela é perigosa. Muito. Ser conservador é bom, ser extremista conservador não é bom. E há uma diferença muito grande. Sim. E ser extremista liberal, muito menos. Todo extremo é perigoso. Aí eu fazia, na época, capoeira. Só que eu não sabia que era errado por causa das músicas. As músicas que cantavam na capoeira, eu lembro de uma. Eu, preto velho, camarada. Então eram as músicas assim que não condiz com o cristianismo. Sim. Não é nada contra as religiões afro, mas com nós cristãos não condiz, só que eu não sabia. E o pastor foi e um dia me mandou a líder me tirar do conjunto. Por causa disso? Por causa disso. E não falou nada com você? Não conversou comigo, nem nada. Aí quando eu saí do conjunto, eu percebi que a igreja olhou pra mim assim, e eu fiquei, meu Deus. Mas tirou o conjunto na hora do culto? Na hora que eu cheguei. Eita. Aí eu sentei no banco, mó triste. Aí eu via que os irmãos tudo olhando pra mim, porque eu não tava mais no conjunto. Aí eu fiquei tão constrangido que eu pensei, nossa, irmão, deve estar pensando que eu pequei, que eu voltei a usar droga. Aí eu peguei e saí. E, rapaz, eu não tive mais coragem de voltar na igreja. Eu fiquei com vergonha. Nossa. Aí,
Cumpriu-se a Bíblia. O demônio voltou, viu a casa vazia, chamou mais 7. Vambora. Bora. Aí eu dei trabalho, pastor. Dos meus 15 aos 18 anos. 3 eu anos. dei trabalho. Eu só não fui preso porque Deus não deixou. O dia que eu fui preso, faltava um dia para mim ficar de maior. E eu fiz uma oração. Deus, eu mereço mesmo isso aqui. Mas não deixa minha mãe passar por isso, não. No 8º Batalhão inteiro, esse dia não tinha uma viatura para ir buscar a gente. Aí os polícia até levou a gente ali entre o Abadião e o CT. A gente foi preso ali na Ceilândia, Sul, perto do metrô. Eles levou a gente lá, tinha um beco, até fecharam esse beco. Aí fez uns carinhos na gente lá. Uns carinhos, bom, viu? E liberaram a gente, né? Aí eu falei assim, meu Deus. Nesse período, eu aprontei algo que eu até fui julgado e condenado por isso. Mas graças a Deus não fiquei preso. Foi absolvido. Deus, não fui absolvido. Peguei uma condenação de 2 anos e 2 meses em regime aberto. Ah, tá. Só que quando eu fui assinar a primeira vez, o juiz tinha arquivado o processo. Hoje a minha ficha, assim, não tenho vestígios criminal, é até um negócio de Deus mesmo. Deus Você limpou. busca lá, não tem nada, graças a Deus. Mas o que eu devia para a justiça, graças a Deus, eu paguei. Então, nesse período, eu tive que ir morar com minha mãe. O meu primo, naquela situação de extrema miséria que a gente estava em Águas Lindas, minha tia falou para minha mãe, vem para cá, pelo amor de Deus, sai daí. Vem, pode vir morar comigo aqui. Aí a gente foi, porque minha tia não aguentava mais ver a gente naquela miséria. Aí minha mãe recebeu, meu primo falou, eu tenho um lote lá no Sol Nascente. Constrói lá um barraco para você morar. Aí minha mãe foi lá com a minha irmã, e elas construíram um barraco, minha mãe e minha irmã, com madeira, madeirite, lona, papelão. Minha mãe até fala, rapaz, dava chuva de vento, voava telha das casas tudinho aqui, mas na minha casa nunca voou nenhum papelão. Olha. E a gente foi morar naquele barraco, nem banheiro tinha, pra você ver a situação. Tinha acabado de construir, minha mãe foi morar lá, e como eu aprontei uma situação, eu tive que fugir e fui morar lá com minha mãe. Só que de frente à minha casa, lá nós apelidamos a rua de Rua 10. Uhum. Lá, abaixo da 5 do Penorte, abaixo do Colégio 40, é conhecido como Favela do Mingau. E para entrar na Rua 10, hoje abriram lá uma rua, mas entrava por um bequinho, por cima, tinha um poste assim no bequinho, você passava o poste e entrava. E na outra rua, por outro lado, era tudo esburacado. Então quase carro não entrava na época. Só entrava quando era urgência, a polícia entrava. Porque não tem lugar aqui. Mas era o lugar perfeito para uso e venda das coisinhas duvidosas. E os jovens ficavam ali. Os jovens ficavam com arma ali, dava tiro ali, vendendo ali as coisinhas duvidosas ali naquela época. A maioria deles morreram, os jovens que ficavam ali. E eu fui morar bem ali, no ninho de cobra. Então eu já era envolvido, já me entrosei ali, com eles fiquei ali. Aí veio um jovem, o Rivalino, veio de Minas Gerais e mudou para casa do lado da minha. Esse jovem não era bandido, não era malandro, roceiro mesmo, né? Conversava assim igual um roceiro, gente boa que só pensa no menino bom. Só que como a galera ali era toda envolvida em coisa errada, ele, para não ficar para trás, porque os jovens eles têm essa mentalidade. Ah, fulano, por que a maioria diga com quem tu anda que eu te direi quem tu és? A gente, quando é jovem, eu faço o que eu quiser da vida. Não é. Quando você vê os amigos fazendo alguma coisa, você quer fazer também. Você não quer ficar para trás. Eu comecei a fumar, porque os amigos começaram a fumar. Eu falei, eu não vou ficar sem fumar. Comecei a beber, porque os amigos... Comecei a usar os produtos, porque os amigos começaram a usar. Eu também não ia ficar para trás. Essa é a realidade. Então, ele ali começou a querer se comportar como bandido. Não era. Mas ele agia como se fosse, não sabia nem fumar. A Eva lá, a gente ria dele, falava, moço, tu não é malandro, não. Ele, que nada, eu sou malandro. E nisso, né, os caras de maior sempre botavam os de menor pra fazer coisa errada. E ele acabou envolvendo ali no meio. O nome dele era Rivalino, saiu aquele filme Cidade de Deus, tinha uma Mané Galinha, nós começamos a chamar ele de Zé Galino e por fim virou Zé Galinha, o apelido dele. Aí, nessa época, já tinha feito 18 anos, estava envolvido até o talo ali, o Zé Galinha começou a namorar
com a irmã de uma moça crente. Um dia eu tô subindo ali na favela, de frente ao Colégio 40, vem o Zé Galinha, a Juliana, que era a namorada dele, e a Débora, a irmã da Juliana. Aí na hora que eu vi a Débora assim, né, crente, menina bonita, né, porque as crentes são bonitas, bem vestidas. Eu chamei o Zé Galinha, eu falei, ô Zé Galinha, quem é essa menina ali? Ele, minha cunhada. Eu falei, me apresenta ela, ele é doido, né? Eu falei, doido por quê? Não, ela é crente. Eu falei, daí, crente namora vagabundo, não. Eu falei, moço, fala com ela. Vai lá, fala. Ele, tá bom, vou falar. Ele foi lá e falou, Débora, o Gabriel quer te conhecer. Quer me conhecer? Fala pra ele vir aqui domingo pra gente ir na igreja. Aí domingo eu até esqueci, me arrumei, eu tava subindo, encontrei o Zé Galinha, ele falou, tá indo na igreja? Eu falei, não. Ele, moço, tu não disse que ia pra igreja? Eu falei, que igreja? Ele, com a minha cunhada. Eu falei, não, vou pra igreja não. Ele, vai lá, ela tá esperando lá, tá perguntando pra você, perguntou por você a semana toda. Eu pensei, se ela tá interessada, eu vou lá. Mas eu cheguei, aí fui pra igreja com ela, e ela ficou a semana toda indo lá na favela, pregando pra mim. Até que com uma semana que ela pregava pra mim direto, eu tentei até fugir, mas não dava. Já tinha injetado Jesus no meu coração. Fui pra igreja, aceitei a Jesus. Fui batizado no Espírito Santo com 2 meses. Isso em 2006, quando eu aceitei a Jesus. Batizado no Espírito Santo com 2 meses, com 3 meses desci as águas, com 5 meses preguei a primeira vez, e são 19 anos aí pregando o Evangelho. Rapaz, a história dele aqui, William, dá um livro, hein? Dá um livro, eu tenho vontade também de escrever rapaz, meu testemunho. Que livro, você sabe por quê? Incentiva outros, rapaz, pra você ver. E Ceilândia, eu não sabia que era assim não, Gabriel. A Ceilândia lá tem uma... Hoje está muito tranquila a Ceilândia. Teve uma época... Mas lá tem favela ainda assim? Tem. O Sol Nascente é considerada a maior favela do Brasil hoje. Superou a Rocinha. Você tá brincando? Ficava entre Rocinha e Sol Nascente. Rocinha, Sol Nascente hoje está maior. Agora tá... Porém, ela não é morro não, ela é plana. Não, não é morro. Nem a Rocinha. Rocinha também não é morro. É mesmo? É, Rocinha pra plana. mim que era morro, rapaz. Não, Rocinha não é morro. Então são as duas, consideradas as 2 maiores favelas, se eu não me engano, da América Latina. Rapaz do céu. Sol Nascente, onde eu moro hoje. Só que tem o trecho 2, trecho 3 e o trecho 1. Eu morava nessa época da favela do Mingau no trecho 2. Hoje eu moro no trecho 3. E nisso aí deixa a gente saber. Aí você casou. Na igreja você casou. Na igreja você conseguiu. Aí quando eu vim pra igreja, interessante. Eu aceitei a Jesus e me deram um DVD do pastor Marcos Feliciano. O dia da aprovação. Eu quase desmaiei de chorar. Aquela mensagem foi muito forte. Que mensagem. Depois eu topei com agonia na cruz. Meu irmão, eu fiquei horas no meu quarto chorando com aquela pregação agonia na cruz. Horas. E aquele dia eu falei, cara, eu quero ser pregador igual esse cara aí. Aí eu falei, moço, eu vou buscar para isso. E o Marco Feliciano ele falava muito nas pregações antigas deles. Quer que Deus faça por você o que ele não fez por ninguém? Faça o que ninguém fez por ele. Busque. E ele incentivava a gente a orar. Uma coisa assim, eu posso até discordar com 2 pontos teológicos do Marco Feliciano. A turma mais radical tem muita discordância dele. Mas, cara, se existe uma coisa que o Feliciano fez com excelência, foi incentivar os jovens daquela época a serem pregador. Geração. A serem pregador e a buscar. Então, quem assistia Feliciano passava de 4, 5, 6 horas de joelho orando. Porque ele incentivava, eu não sei se ele fazia isso, mas que ele conseguia incentivar, ele incentivava. Ele fazia. A gente brincava de quem orava mais. Os jovens da minha época, eu vi um começar a contar uma revelação, o outro falar, para, deixa eu contar o resto. Eu dava a mesma revelação pros 2. Eu vi Jesus batizar no ensaio em 2006. Feliciano pregou no Comadity. Saudoso pastor Divino Gonçalves levantou com medo da galeria cair, porque a igreja estremecia. Rapaz. Eu tenho uma amiga que é esposa de pastor hoje, não era crente, levamos ela pro culto aquele dia. Ela saiu de lá arrebatada, batizada no Espírito Santo, falando em línguas. Virou crente, é esposa de pastor até hoje. Então nós vimos aqui, então a gente buscava muito. 2 anos da minha vida, eu vivi só
buscando a Deus. Eu queria ter experiência com Deus, queria ser usado por Deus, pedia demais para ser pregador. Nesses dias Deus me fez lembrar, numa primeira viagem que eu fui, eu vi um pastor pregando e eu estava ali doido, né, para ser pregador. E Deus falou, olha, hoje tu é aquilo que aquele dia tu estava doido para ser e você quer parar, porque o meu maior desejo hoje, eu não vou mentir, é parar. Só que eu amo pregar. Não é que o meu maior desejo, é porque pesa demais, o ministério pesa demais. Um dia meu filhinho tem 5 anos, ele chegou em mim, papai, o senhor vai viajar de novo? Por que o senhor viaja tanto? Eu falei, porque o papai foi chamado para isso, filho. Ele, por que Deus chamou logo o meu pai? Por que não chamou o pai de outra pessoa? Pesado. Esse dia eu enchi os olhos de lágrimas. Estava saindo para ir ministrar. Primeira vez que a minha filha chamou papai, eu estava saindo para ir pregar. Uma vez minha filha entrou dentro da mala assim, ó, e ficou lá. E o ministério, ele é desgastante, a gente sabe, ele é prazeroso quando a gente vê as almas se convertendo, a gente vê os frutos. Mas não é fácil, pastor, o senhor sabe que não é fácil. Quem leva o ministério a sério. Porque quem leva uma vida de brincadeira é bom demais estar aí viajando para um lado e para o outro, todo dia em lugar diferente, todo dia em cidade diferente. É o máximo. Mas para quem leva família a sério, ministério a sério, é tanto que eu não, como eu falei pro senhor, eu não saio no meio de semana, não acredito num pregador que a agenda dele é do dia 1 ao dia 30 e ele anda sem, não tem base. Eu acho também que o primeiro ministério do pregador tem que ser a família. Do homem, né? Aí 2 anos eu só queria saber de Deus. Foi 2 anos só buscando a Deus. Eu cheguei a passar 8 horas de joelho, só orando, buscando a Deus, buscando, clamando. Tive experiências com Deus incríveis. Eu fui arrebatado e eu vi Jesus. Isso aqui é até assunto para outro podcast, parte 2, nós vamos falar sobre isso. Que coisa gloriosa, rapaz. E depois de 2 anos, só querendo saber, veio a solidão, né? Vontade de ter alguém. E eu comecei a buscar a Deus. E eu vi alguns jovens que ficavam com um, com o outro, e eu não conseguia naquela época. E eu queria casar, e eu pedi a Deus também, eu queria uma moça. Eu falava para Deus que era uma assembleiana, do cabelão, que se vista decentemente, que goste de se vestir como uma serva de Deus e tal, que seja uma bênção, que me apoie ministerialmente. Eu era um pouco exigente também, né? Até apareceu uma menina uma vez, a gente orando, eu tava orando no meu quarto, assim, meu quarto desse tamanho aqui. Eu ouvi como o senhor tá ouvindo a minha voz aqui. Ainda não é a sua. Opa. Parei. Eu senti uma unção terrível esse dia. Depois que aquela graça que eu senti, depois que eu ouvi a voz, passou. Liguei pra ela e falei, Deus acabou de falar comigo. Ela, então vamos respeitar a vontade de Deus. Já tinha conhecido a família dela, ela a minha, tava gostando dela, de mim. Os pais dela gostam muito de mim até hoje. Minha mãe gosta muito, só que não foi. Aí o tempo passou, sei que com 7 anos eu já estava meio desesperado já. Eu já ia pro monte e gritava, Deus, eu quero casar! Apressa-te, Senhor. Só que também tinha muito, aparecia muito prato. E a gente que tem ministério, não dá para casar com qualquer pessoa. Tem muitos homens que têm ministérios extraordinários, que não fluem por causa da companheira que casou. Da mesma forma, tem muitas mulheres que têm ministérios incríveis, que estão afundados, fracassados por causa do companheiro. Então, se eu posso dar um conselho para quem está nos assistindo, você não pode errar no casamento, jovem. Não pode errar, principalmente você que tem chamado. Eu falei isso para a Alana ontem, eu falei, Alana, você não pode errar num relacionamento. Você botou a mão na cabeça dela, a unção do desencalhe, de tudo. Tem que vir aí fazer o primeiro desencalha. Desencalha, né? Gabriel, você falou a respeito de questão de se manter fiel e tudo tal. E há uma onda hoje de pastores que, por não cuidar da família, estão se separando. Na sua opinião,
por exemplo, perde a credibilidade, não perde um pregador. Perde. Por exemplo, a gente recebeu 2 aqui já, a gente tinha acabado de receber um num congresso, na outra semana a gente descobriu que tinha uma medida judicial contra ele para se manter longe da mulher dele, porque ele batia na mulher. O camarada no púlpito tem uma beleza, é lá do Rio de Janeiro para lá, no púlpito tem uma beleza, mas espancava a mulher, amigão. Aí passou um pouquinho, e todo mundo fazendo curso com ele, tudo tal. Era meu amigo, rapaz, eu fiquei escandalizado. E ele veio pregar aqui, ele já estava sem aliança. E sabe que pastora, ela vê mais, mulher vê mais, né? Homem não vê. Né, a mulher do nosso pastor viu e falou, tem alguma coisa errada. Ele não estava com aliança. Rapaz, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Cara, passou 2 semanas, medida protetiva de segurança contra a mulher do pastor. Quase que eu falo o nome dele aqui, ó. Tal, porque ele batia nela. Então, assim, isso que você falou é muito relevante, porque Caldas Novas recebe muitos pregadores. E eu concordo com você, compacto essa visão. O camarada, né, vale para todos os pastores aí, pregadores, até quando a gente vai analisar para trazer alguém para pregar, a gente entra no Instagram, vê família, vê a agenda do camarada. Aquele camarada que posta a agenda lá, de 1º a dia 30, cada dia num lugar, ele tá se alimentando do quê? Aonde ele tá indo? E a sua opinião? E isso aí, pastor, eu falei para minha esposa algo. Falei, eu não preciso triscar em você, não. Se eu levantar a mão pra você ou falar de forma grosseira com você, que lhe causar medo, eu não sirvo mais para ser teu marido. Tu pode me abandonar, pode sair fora de mim, que eu não presto mais, eu não sou homem. Isso aí. Mas eu falei para ela, se isso acontecer, eu não sou homem mais pra você, porque eu não concordo. Você falou aí, o divórcio ele pode acontecer, na minha visão bíblica, em alguns fatores. Vamos lá, o primeiro, mais claro ali da Bíblia, em caso de infidelidade, né? Relação sexual ilícita, ali no caso de infidelidade, melhor que haja perdão. Mas vamos supor, a mulher traiu e tá com outro cara, ela não quer voltar pro relacionamento. O cara traiu, tá com outra mulher, não quer voltar. Não tem como perdoar, voltar numa situação dessa. Você pode orar, pode, mas se você vê que não tem o que fazer, cara, você tem que liberar perdão e seguir sua vida. Sim. Se você vê que a pessoa se arrependeu de verdade porque errou, né, tá arrependido mesmo, você vê arrependimento sincero, cara, perdoa, não destrói sua família, não. Luta, né? Os traumas serão terríveis, serão. Eu digo direto, faça de tudo para não errar, porque se você errar, Deus te perdoa. Os irmãos não. E as consequências são terríveis. Vem mesmo. Então, quem foi traído, geralmente vai ser uma pessoa que vai ser agora tomada de ciúmes, vai precisar de um tratamento, vai precisar... É muito difícil. Só que acontece da pessoa perdoar e os dois viver bem, acontece muito. Aí você fala pra mim, pregador, eu decidi perdoar. Tudo bem, mas em 80% dos casos, quem traiu volta a trair de novo. Então pense bem se você quer perdoar e conviver novamente. Eu não vou ser hipócrita, eu sou sincero. São estatísticas, são fatos e contra fatos, não há argumentos. Mas há uns 20% aí que errou, viu a burrada que fez, teve um momento de fraqueza. Que, cara, se um cara, segundo o coração de Deus, adulterou, quanto mais uns miseráveis pecadores igual nós. Só que eu disse, faça de tudo para não errar, porque se errar, a igreja te crucifica, não tem. Mas em caso de traição, a pessoa pode sim se separar, na minha visão bíblica. Em outro caso, a Bíblia diz que Deus aborrece o divórcio. Lá em Malaquias, né? Deus aborrece o divórcio. Porém, ele aborrece também aquele que se veste de violência, como se veste de roupa. Se o texto está falando de divórcio, o contexto também, né? Até porque antes da sou testemunho entre ti, mulher de sua mocidade e tal. Aí quando fala, eu aborreço o divórcio e aborreço também aquele que se veste de violência como se veste de roupa, ou seja, para Deus, ele não quer o divórcio, mas se tem violência doméstica, melhor o divórcio. Eu não vou dizer, não sou nem um pastor presidente, não sou nem um pastor de convenção, mas eu posso dizer, e se eu for expulso por causa disso, eu não sei. Mas nem a Assembleia de Deus, qual eu faço parte, nenhuma outra igreja evangélica pode apoiar
violência doméstica. De maneira nenhuma. Deus aborrece o divórcio, mas ele aborrece quem se veste de violência como se veste de roupa. Ou seja, tem violência, separe, largue. E se for pedir para o seu pastor falar, comunicar com o pastor, sofri violência doméstica, e o pastor falar, não larga não, vamos orar, chame a polícia pro seu marido, pro seu pastor. Eu ia falar isso agora, rapaz. Eu sou radical quanto a isso. Tem que chamar a polícia pro marido e pro pastor. Sou radical quanto a isso. Violência doméstica é injustificável. Isso não parte só da parte de homem, não, porque tem mulher também que, né, eu conheço uma mulher que no dia do casamento ela deu uma surra no marido. Você tá doido. Deixou o cara todo. E ele ainda casou ainda. Eu falei, deve fazer crossfit, deve ser bombadona, não? Deve ser. É muito bruta. E o pior é que ele casou. Ou então o tamanho do Rafael, assim, mais ou menos. É uma vizinha minha, eu acho que ela nem acha ruim de falar isso, não, que ela fala. Não, ela vai te ver. Gente boa demais ela, mas ela deu uma surra. Então tem mulher que, cara, ela tem que prender quebra também, panela. Chamar a Maria da Penha. Quebra panela de pressão na cabeça do marido. A violência doméstica é inaceitável. O outro caso, isso é Bíblia. A Bíblia diz que quando os dois são incrédulos, um conhece a fé e o marido, o cônjuge, ou a mulher, ali fala bem claro, ou o cônjuge macho ou o cônjuge fêmea, abandona a pessoa por causa da fé. Ou seja, você vai ser crente mesmo agora? Vou. Você escolhe, Jesus ou eu. E a pessoa, eu fico com Jesus. E ela abandona, a Bíblia diz que este está livre de jugo. É Bíblia. Agora, a ideia de que, eu vou casar no civil, se civil eu continuo, se no civil eu largo, não tem para a igreja. Os crentes, eles estão ali, são orientados. O que acontece muito hoje? A pessoa briga com o pastor, fala que o profeta é um falso profeta, briga com o pai, briga com a mãe. Eu preciso casar porque eu amo, casa morrendo de amor. Daqui a pouco, não amo mais. Não estava dando certo. A gente não bateu. Esse amor só acabou porque surgiu um terceiro, né? Não. Aí larga sem causa. Aí não, né? Não pode. Incompatibilidade de gênero. Não deu certo. Não existe isso. Casamento é um só. Eu sou testemunho entre ti e a mulher de sua mocidade. Se não houvesse esses quesitos que eu falei, não tem brecha. Não adianta. Aí o cara casa com a mulher por causa do corpo bonito que ela tem. Engravidou, não vai ter mais o corpinho. O varão vai aparecer as carecas, as entradas, né? Vai engordar, vai ficar gordinho. Você não engordou, eu rapaz. Não engordei, né? Você engorda, né? É unção demais. Passa essa unção pra mim. Sem ser monjado e usei pique. Passa pra mim. Porque profeta come mel silvestre e gafanhoto. Pastor come aí picanha, gordura toda hora. Rapaz, olha aí. Profeta come picanha uma vez na vida, outra na morte, quando o pastor leva ele pra comer. Brincadeira à parte. Mas, olha só, pastor. Então não adianta, não gosto mais, não deu certo. Isso aí, muita gente. Se João Batista fosse vivo hoje, eu acho que o ministério dele duraria bem menos. Eu não pregava em igreja nenhuma nossa, não, mas... Porque, assim, ele ia falar pra um monte de gente, não é lícito possuir a mulher de seu irmão. Porque tem gente que largou, porque ainda mais com uma ideologia feminista, que é lá aí fora, cara, cada um viva do jeito que quer. Mas nós e a Igreja de Cristo não temos esse costume. Nossa regra de fé é as escrituras sagradas, é a Bíblia. E segundo a Bíblia não existe isso. Então essas ideologias, a mulher já tem aquela, não preciso ser sustentado por homem, eu sou independente e tal. No primeiro conflito familiar, o que ela faz? Tchau. Vai embora. Vai embora. E hoje um agravo, bora partir aqui para um culto de doutrina. Porque tu não frequenta culto de doutrina, Deus te pega no podcast, no nosso podcast aí. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa e amar os seus maridos. Isso aí. Elas não fazem isso hoje. Pelo contrário, ao invés de as mulheres mais velhas estar influenciando as mais novas que estão influenciando as mais velhas.
Você vê senhora de idade aí se vestindo igual menininha de 15 anos. Meu Deus. Andando aí, você vê umas senhoras aí com um lábio parecendo que botou 2 salsichas assim, um negócio, e umas roupas mais justas que Jesus. E nossa, você vê assim, não há necessidade disso, mas é a cultura depravada, imoral, que infelizmente está entrando nas nossas igrejas e está trazendo muita destruição, muito... E tem mulher que não vigia também, pastor. Se a gente entrou nessa causa de divórcio aqui, eu vou falar algo aqui que eu não sei nem se eu devo, mas eu tenho 12 anos de casado, né? Apesar de ter cara de menino, são 12 anos já. Eu tenho uma experiência. Cara de menino, não, rapaz. Eu posso... Tem cara dos 40 já. Eu posso falar, né, já para casais. Tenho experiência aí. Olha só, Jacó, o intuito dele era casar com Raquel, né? Ele trabalha 7 anos por Raquel. Na hora que vai casar, o sogro engana e entrega Léia. Ele casa com Léia. Ele vai reclamar com o sogro. Não, aqui a cultura é diferente. Tem que casar a mais velha primeiro. Se quiser trabalhar mais 7 anos, só que ele não espera mais 7 anos. Ele já casa e trabalha os 7 anos. Os primeiros 7 anos ele trabalhou fiado. Os outros... Pegou, né? Foi tipo um consórcio. Já recebeu, já foi pagando. Aí o que acontece, cara? Chega um dia que Rubem traz mandrágoras do campo. E Raquel, quando vê, fala para Léia, me dá as mandrágoras do seu filho Rubem. Aí Léia falou, rapaz, tu já me tomou um marido e agora quer as mandrágoras de meu filho. Aí o que ela faz? Hoje é minha noite de deitar com ele. Eu te alugo a noite de hoje pelas mandrágoras. Há 2 vertentes ali, que as mandrágoras poderiam fazer um chá, que poderia trazer esterilidade para a mulher. Só que Raquel, como era meio feiticeira, idólatra, porque Raquel é trabalhosa, ela foi se converter lá depois. Mas Raquel deu muito trabalho para Jacó, ela era rixosa. Quando ela fala, dai-me filho, se não morro, isso é uma característica de uma mulher rixosa. Léia não já tinha filhos? Ou seja, ela está acusando o marido de um problema que é nela. A mulher rixosa, ela faz isso. Ela cria um problema, cutuca o marido. Quando o marido sai da graça e fala alguma coisa, agora a culpa é dele. Aí ela monta em cima. Isso é uma característica da mulher rixosa. Não seja rixosa. Melhor para o homem casar com a morte do que com a mulher rixosa, disse o sábio Salomão. Pesado isso aí, hein? Aí, olha só. Ela fala, né? Dai-me as mandrágoras de seu filho. Outra vertente diz que as mandrágoras serviam para fazer um feitiço. Para poder gerar. Sendo que se gera na intimidade. Aqui dá até um parênteses teológico, que tem igrejas querendo usar métodos para gerar. E o que faz gerar ainda é a intimidade, a busca, a oração, jejum. Todos os avivamentos, William Seymour, John Wesley, Jonathan Edwards, foi através da oração. Começaram a orar, as almas vinham morrer em cima. Mas que tipo de igreja quer fazer isso? Vamos aprofundar mais. O que são esses métodos? Hoje os William Seymour seriam expulsos de muitas igrejas de novo. Wesley seria expulso de novo? Seria de novo. Aí o que acontece? Ela fala, né? Eu alugo à noite. Hoje. Aí, Léia, opa, com certeza, tá alugado. Aí a gente vê aqui uma mulher pagando para deitar com o marido. Por quê? Porque tinha outra. Ele podia se deitar com outra. Então, como ele podia se deitar com outra, a mulher, se ela visse uma oportunidade de não deixar se deitar com outra e se deitar, ela deixava. Porque tinha outra. Hoje, como não pode ter outra, a mulher abusa. O que ela faz? Ela deixa o marido na mão. Ela deixa o marido sem sexo. Ela deixa o marido 10, 15 dias sem namorar. O sangue de Jesus tem poder. O cara fica estressado. Não pode. O cara fica louco. O cara chega na igreja ou em qualquer outro lugar, tá cheio de menina sensual, cheio de mulher que tem umas Maria Tomba Vaso, que parece que gosta... Maria Tomba Vaso, rapaz. Parece que gosta de cara casado.
E o cara se sente tentado. Então, muita mulher hoje não vigia nesse quesito. Pega a visão aí, mulher. Deixa o cara, porque agora, se ele pudesse ter outro, eu duvido se ela não tava atrás dele todo dia. Tava até pagando. Não, deixa que a noite hoje é minha. Mas como não pode, abusa da graça. Isso é um perigo. Camarada chega em casa, a mulher tá com camiseta da Umadeb, camiseta da Umadego, com touca na cabeça. Touca na cabeça, né? Cabelão sem arrumar, bafo de onça. Aí fala, não, mas hoje eu tenho responsabilidade, eu tenho filhos. Olha pra toda mulher, 15 dias depois que ela divorciou, ela tá com as mesmas responsabilidades, agora até maior, porque se não trabalhava, vai ter que trabalhar. Mas olha pra ela, 15 dias depois que ela separou, ela já tá na academia, toda bonitona, malhadona, arrumadona. Essa é a grande realidade, então não tem desculpa. Filho, marido, casa, não, porque se separar vai continuar a mesma coisa e você vai passar a se arrumar. Tem que zelar mesmo. Então tem que zelar, a mulher tem que ser bonita, tem que se arrumar, ela tem que zelar. E vamos partir aqui porque talvez, eu acredito, o senhor tem quantos anos, pastor? 38. 38, minha idade, 37. A nossa geração é uma geração raiz, a gente não enfrentou esse problema que a geração nova está enfrentando. O quê? No nosso caso, a gente pode até enfrentar um problema de a mulher ter uma certa resistência. Mas na geração Z aí, a geração moderna, o que a gente tem visto de mulher reclamando que é os caras que não estão dando assistência. O cara tá só no joguinho do Tigrinho. Free Fire. O cara tá só no Free Fire. GTA. Tá só no GTA. Rapaz, eu recebo direto. Só aqui, no viu? videogame. Só. E as mulheres estão subindo pelas paredes. Agora vamos defender as mulheres e rechaçar os homens. Os caras... Verdade. Eu vi várias moças falar bem assim, nossa, tá difícil. Hoje a gente não sabe se o cara é homem. O cara... tá passando base nas... Nada contra quem passa. Tira uma sobrancelhinha. O cara faz preenchimento labial, passa brilho nos lábios, sobrancelha fininha. Isso não é um método sexual, não. Isso é um quilômetro sexual. O cara com Rapaz. ele busca azeite, não é nem pra ser cheio, é pra passar nas canelas, pra ver se a calça arrochada entra. O cara todo delicadinho. Qual é a mulher que vai se sentir protegida? Nunca. Aí a gente vê também um avanço. Antes era 10 homens para 10 mulheres. As mulheres mais bonitas escolhiam os mais bonitos e as mais feias escolhiam os mais feios. Hoje não. 10 homens, 10 mulheres, 5 homens aí já não quer mais saber de mulher. E não tem nada fóbico aqui, gente, tá? Não. Cada um vive do jeito que quiser. Só que nós e a Igreja de Cristo, nós não temos. Nós amamos as pessoas. Pela Bíblia, pelas Escrituras, Deus é o nosso Deus, não é nós. Condena essa prática. É o nosso Deus, não é nós. Então a gente não tem nada fóbico aqui, a gente ama. Eu tenho uma irmã lésbica, um irmão homossexual, não tenho nada contra. Mas olha só, o que eu tô falando? Então 5 homens hoje já não gostam, fica 5 aí 2 ainda estão se decidindo e 3 ainda são meio que raiz. Então você vê um número de mulheres absurdo na igreja e o que Isaías profetizou se cumprindo, que chegaria dias em que seria 7 mulheres para cada homem e as mulheres gritariam, tire-nos a vergonha de ser E tá solteiro. acontecendo, né? Hoje no mundo é isso, é 7 para cada homem. Então hoje o cara não precisa ser bonito. Basta ele ser homem. Basta ser homem. Ele vai casar com a mulher mais bonita. Você falou de algo aí, vamos aprofundar um pouquinho a respeito de escândalo. Por que hoje está tendo tantos pastores que estão envolvidos com isso? Você acha que... Não vamos culpar ninguém sobre a responsabilidade. Ele falou 2 parâmetros aqui. Tanto a mulher que não se cuida, como o homem que está desleixado. O homem que não tá sendo homem, né? Hoje, na verdade, tem alguns rapazes aí que eles disputam de beleza com as mulheres. Eu acho que ele vai namorar com a menina e fala, empresta seu rímel aí, se eu posso, a maquiagem. Tá esquisito. E tudo isso é influência feminista. Cara, o feminismo, ele veio para arrebentar a masculinidade. Ele não veio para valorizar a mulher. Ele veio para arrebentar a masculinidade. Não é a valorização da mulher. É para arrebentar. O feminismo hoje faz parte muito da igreja. Eu sempre falo isso e quando eu falo, eu sempre apanho. Quando eu falo aqui, o pessoal... É mentira. Porque o homem também aprendeu numa piadinha de Cláudio Duarte em Encontro de Casal, minha opinião, né? De que, quem manda na minha casa é a mulher. A mulher põe esse gatilho na cabeça e fala, quem manda ela mesma é eu. E não é.
Não é isso, o homem é o cabeça, o homem é o sacerdote. Você tem que ter uma concordância, mas a direção vem do homem, não da mulher. Tinha um amigo meu que ele dizia, você tem que ser varão. É o varão que manda, né? No máximo Varela, manda eu e ela. Varela. Rapaz, tem uns atalhos legais, Varela. Ó, eu e ela. Esses dias, um cantor aí que canta, meu Deus, eu não gosto de falar de pessoas, não é falando da pessoa, mas assim, a atitude que é meio suspeita. O cara postou no Instagram e canta em todos os nossos congressos aí das Assembleias de Deus Maior. Ele postou no Instagram se maquiando, cara. Ah, você tá brincando. Não, o cara tava se maquiando. Não, tava se não fez isso, maquiando. Ele fez isso, ele tava se maquiando. Aí, tipo, a minha geração. Aí talvez possa ser porque, sei lá, eu vim da favela. Não, se fosse do Quemuel, até que eu entenderia, mas. Ó, não, moço, faz isso não. O que acontece? Olha só. Se você entrar no shopping JK de Ceilândia, você vai ver umas meninas parecendo uma boneca. Se tiver um defeito, tá muito escondido. Princesas, mas verdadeiras bonecas, lindas, esteticamente falando. Lindas, perfeitas, esteticamente falando. O cara que tá do lado dela tá com um bonezão, a barreta, os cordãozão de prata, todo bandido, todo maloqueiro. Rapaz. Aí você olha e fala, que essas meninas viram nesses caras? Quer namorar os MC. Como é que essas meninas namoram com... Porque, queira ou não queira, esses caras que ainda puxa mais pra maloqueiragem, é uns caras que são masculinos. Másculo, é isso aí. E mulher, ela quer o quê? Ela precisa ser protegida. Só que, nesse caso aí, a maioria se arrebenta porque esses caras... A maioria acaba batendo nas mulheres, sendo agressivo, e muita gente sofre na mão desses caras aí. Então não é um caminho. Mas a mulher, ela quer um homem masculino, porque ela precisa ser protegida. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa de um cara. Pastor, eu sou pregador hoje. Pode acontecer de amanhã eu ser cancelado, minhas agendas, tudo ser cancelado. Você vê o pastor Nilson Gomes, né? De forma muito injusta. Muito injusta. Porque aquele cara é cristocêntrico. Um cara pregador que nunca teve um escândalo, nunca teve um cara família, um cara que pelos filhos a gente vê que foi uma criação de Deus. Só porque o cara falou algumas coisas que não condiz com que a igreja, pelo momento que estava vivendo político, na época, né, rapaz? Não gostou, envolveu político. Cancelaram o cara. Eu liguei pra ele, eu tenho o pastor Nilson como amigo, cara, o cara chorou. Ele sofreu, chorou, ele falou, Gabriel, eu nunca cometi um escândalo, nunca... Então pode acontecer de eu ser cancelado na hora pra outra, sim, mas eu tenho pra mim, embora hoje eu vivo inteiramente da obra e dos meus trabalhos com a internet, cara, minha família não vai passar fome, eu vou pra rua vender jujuba, eu vou pro sinal vender paçoca, eu sou homem, a minha casa quem sustenta é eu, mas hoje tem mulher pagando aluguel e conta de casa e o cara não faz nada. Uma coisa é o cara ficar desempregado por um tempo e a mulher segurar a ponta ali por um... Sim. Mas não, nós estamos vivendo uma cultura que os caras estão se escorando. Totalmente. São gigolôs. Pentecostais, os caras não são másculos. Não, pentecostal não, mano. Não são... Tira nós disso aí, ué. Provedores, não são... Mas é mesmo. Infelizmente. E a mulher, ela quer alguém que proteja ela, que supra as necessidades dela. O cara tem... Cara, minha mulher... às vezes eu até brinco com ela. Eu falei, manda uma mensagem, tipo, eu te amo, você tá bonito de vez em quando. Mulher, porque a mensagem é só... mulherada. Porque a mensagem geralmente é só... Onde pix você tá? aí. Onde você tá? Um pix aqui pra comprar isso. Né? Onde você tá? Um pix aqui pra comprar aquilo. Onde é que você tá? E tal. Aí eu falo, cara... E o cara tem que mandar. O cara tem que mandar. Ele é o provedor. Ele tem que dar um jeito. Tem. Tá faltando coisa pros filhos? Tá faltando coisa pra casa? Com certeza. O cara tem que se virar. Ele é o provedor da casa e ele não pode fugir dessa responsabilidade. Né? Do suor do teu trabalho. Tu vai comer, essa ordem foi direta pra Adão. Você falou algo aí a respeito das mulheres de Tito 2 que eu faço.
eu posso bater no peito e falar que eu faço. O que eu aprendi? A minha paternidade foi quase igual a sua, não foi legal, não foi boa. Eu acho que quase todos os pregadores e pastores não tiveram paternidade legal, porque a geração nossa de pais, a geração de avós era muito severa, muito dura, muito de pancada, muito de bater, de espancar. Então, hoje eu tenho 2 meninos. Deus me deu a graça de ter 2 meninos que eu vou formar para ser os melhores homens na sociedade. Eu peguei como missão. É a minha primeira missão, cuidar da minha família. Missão de pregar depois, podcast, escrever livro é outra coisa. Mas eu consegui o quê? Sintonizar na igreja. Eu pego meninos que são filhos de mães de pais órfãos e eu adoto 2 por ano. Adoto 2 por ano. Chamo ele, tomo café com ele, falo, meu filho, o que você quer ser da vida? Não, menino perdido, da idade dos meus. Você entendeu? 9 anos, 11 anos, que não tem. Eles ficam impressionados. Ué, o que o senhor quer comigo? Não, pastor, eu quero investir em você. Pego, pago curso teológico. Por quê? Pastor, eu quero ser obreiro, mas eu não tenho dinheiro. Igual você no 750 do sapato aí. Se alguém da igreja tivesse pegado você, e eu acho que essa mensagem tem que ser reverberada na igreja. Não é só pregar na multidão, é pregar no formiguinha. Se cada pastor, se cada obreiro pegar e conseguir falar, não, eu vou adotar 2 aqui órfãos de pais vivos e vou ensinar eles a ser, mas rapaz, o que custa pra gente? Não, mas o fardo da minha família já é pesado demais. Eu acho que a igreja tinha que encarar essa missão de educar, essa graça que educa. Você falou lá ontem esse versículo muito interessante, a graça que ensina, a graça que educa. Ela é isso. Eu acho que ela tem que ensinar, ela tem que educar. Verdade. Não é verdade? Sim. Porque é o papel nosso, nós como homens, rapaz, eu defendo, escrevi o manual do homem bíblico aqui, quando a gente tava conversando aqui. Hoje não tá fácil ter o espelho de homem, estereotipo de homem, macho, alfa, que lidera, isso que você tá falando, que tem que dar um jeito de prover e tudo e tal. Então, quero te parabenizar, viu? Que mensagem boa, rapaz. Eu solto pipa com o meu filho. Que coisa boa. Você pode se escandalizar, o tanto que você quiser, eu não tô nem aí pra você. Não nem aí. Meu filho tem 5 anos. Aí eu coloquei uma linha lá. Minha mãe falou assim, você tá doido? Vai cortar o dedo meu. Eu falei, tem que cortar mesmo, mãe. Tem, ué. Moça, eu não vou criar meu filho em casa, vidrado no celular, no videogame. Meu filho vai brincar, vai jogar bola, vai andar de bicicleta, vai brincar como uma criança comum. Chutando bola, vai fazia isso. As pernas do meu filho é tudo cheio de cicatriz. Eu falo, menino, mas ele... Cara, e isso, se você vê como meu filho... gruda comigo, vem, papai, vamos saltar, vamos. Cara, isso aí eu você não... gera energia pra eu não tive, cara. Então, eu não tive. Você beija seus filhos direto? Fala que ama toda hora? Sim. Porque a gente não teve isso de pai, né? A gente não teve isso. E por não ter... Eu penso a mesma coisa que você. Eu acho que a gente comunga da mesma emoção. Eu vejo meu filho assim... né? Naquela empolgação comigo. Cara, não tem preço isso, porque eu não tive, cara. Não tive, era uma coisa que eu queria ter e não tive. Então brinco com meu filho, eu pretendo, né? Eu pretendo formar ele um homem. Aquele velho ditado, só pode tratar uma mulher como princesa quem foi educado por uma rainha. Eu falo direto isso. E o meu filho, se ele for um príncipe para uma mulher, ele tem que ser educado por um rei. Então tem que passar isso pro meu filho. Ensinar ele a tratar uma mulher bem, a cuidar. Eu falo com ele direto, você tem que proteger sua irmã. Ela é mais velha que você, mas é um vaso mais frágil. Você tem que ser homem da casa, cuida da mamãe quando o papai estiver fora e tal. Eu falo isso, eu tento ensinar isso ao máximo. Passa o bastão da responsabilidade, né? Isso é lindo. Eu estou sempre ligando para ele, estou sempre conversando com ele. Às vezes eu tenho até dificuldade. E nem ontem alguém me chamou a atenção porque eu estava na mesa e mexendo no celular ali. E eu falei, cara, tá certo, pode falar que é mal educação da minha parte, mas todos os que estavam na mesa ontem iam dormir com suas esposas e com seus filhos. E eu não, eu tava ali conversando com a minha esposa, tava ali conversando com meus filhos, porque eu tô longe, mas eu tenho que estar presente. Então eu sei que é meio que uma falta de educação, mas cara... Você tem que estar presente com a sua família. Principalmente se está de longe, eu estou sempre ali, né, presente, graças a Deus. Mas não é fácil hoje. Nós temos que sim formar homens. Eu tenho até, o senhor falou aí, eu tenho um desejo que eu vou pôr em execução de
começar a trabalhar com as crianças lá da rua. Fazer um trabalho lá na minha casa com as crianças. E o que eu acho engraçado é que lá na rua, assim, tem muitos meninos lá. Cara, se você vê o respeito que os meninos têm, me chama de pastor. Claro, meu amigo, te admira. Brincando lá, soltando pipa. Já é o portal aí de tem hora entrada. que, quando não... Tem hora que não dá vento, aí junta todo mundo lá, senta. Rapaz, ó... Isso aí. Gente, ó, isso aí. Alguns lá usando os produtos, já usei isso aí, não leva ninguém a nada. A melhor coisa que eu fiz foi servir a Cristo. Os caras passam lá em casa. E aí, pastor, eu assisto os teus vídeos tudinho lá, viu? Tô te acompanhando. E eu falo, beleza. Isso é legal, cara, muito legal. Quantas horas já foi? Já foi, hein? Já foi. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Obrigado. Sim. Obrigado por você ter atendido esse convite aqui de vir. Sei que você tem compromisso agora. Mas obrigado por vocês terem vindo aqui. O Rafaelzão. Não, se o senhor tivesse falado, cara, nós tínhamos pegado um tempo bem maior. Não, mas... Porque se a gente entrar aqui, dá 3 horas tranquilo. Eu sei, eu nem tinha seu contato, né? E aí a Alana que foi, e aí foi essa questão de... Aí quando eu vi lá, eu falei, rapaz, quando você veio, a Rosânia falou, eu te vi no Hot Park. O dia que você estava no Hot Park lá com a sua família, a última vez que você veio, eu te vi lá. Sim. Aí eu falei, vou chegar Delão, o cara já é tietado demais da conta, o cara quer descansar e tudo tal. Eu ia te chamar, falar, você tá devia aqui, ter falado. Sou amigo da Rosânia. A Rosânia veio cá, fez um podcast também muito emocionante, a história Rosânia de vida dela. É top, né, história de vida dela, poxa, depois vai lá pra Rosânia você é minha assistir, amigona, cara. Que história de vida, rapaz. Você chorou que ela é minha mulher aqui. Foi um podcast muito emocionante. Gente, olha só, né? O que eu ganhei aqui? Ó, presente pro meu amigo, pros meus amigos Jovens aqui. fortes, futuros poderosos. Aqui o pastor disse que aborda ideologia de gênero, vício no tigrinho, que precisa demais de atualidade, né? Grandes ensinamentos para jovens, você aí, ó, que quiser adquirir, como é que faz? Pode estar no meu Instagram, PR Kennedy Sobrinho. Lá tem um link Kennedy tudinho. Sobrinho, pastor Kennedy Sobrinho, aqui da Assembleia de Deus de Caldas Novas aqui. E é bênção. Tiver por Caldas Novas, gente, visita o templo sede das Assembleias de Deus em Caldas Novas. É uma igreja grande, mas não é fria, é fervorosa. Ontem foi um Pentecoste lá. Bênção de Deus, muita bênção mesmo. Pastor André Macalão, né? Neto do saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. Tem história, né? Tem currículo, menino. Então, pastor, eu tô feliz demais em receber o senhor por aqui. Eu sei que o podcast é seu, mas como eu sou de podcast, eu não... Eu faço uma pergunta sempre no meu podcast, eu vou te fazer ela lá, mas eu quero fazer ela aqui. Qual é o seu maior medo? Meu maior medo? Rapaz... Medo... Eu falo uma frase terrível aqui agora, que eu vou combater o medo. Medo é a fé no demônio. Se eu tiver medo, eu vou ter fé no demônio. Você entendeu? Aí eu pego João falando, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu tenho amor de Deus, tenho amor da minha mulher, amor dos meus filhos, tem medo pra quê? É forte, né? O verdadeiro amor. Você entendeu? Fora todo medo. Todo mundo que me pergunta a respeito do medo, eu falo, não tem medo. E isso não é uma questão de, nossa, você sente o poderosão. Não. Se eu tiver fé, se eu tiver medo, é como ansiedade. Eu vou ter a fé que o demônio vai controlar o meu futuro. E ele não vai controlar, quem vai controlar é Deus. Forte. É bênção. Pois é, pastor, eu tô feliz de estar aqui, né? Nem mereço, nunca imaginei um dia. Não, e eu vou lá no seu, Ceilândia. Vai, com certeza. Pra gente gravar lá, eu te marcar um dia da semana que é mais tranquilo pra você. Sim. Pra gente ir lá. E precisando da gente, estamos aí para servir. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe, viu? Deus obrigado. Abençoe. Ô, Rafael, obrigado, viu? Rafael com um pouquinho, rapaz. Rafael comeu um pouquinho o café ali. Um cafezinho, né? William, obrigado, meu amigo. Deus abençoe. O William aí é o cara da mídia. Gabriel, sua esposa tá grávida, né? Tá grávida. Que Deus abençoe. Já sabe se é menina? Menina? Deus abençoe, meu amigo. Pagar os pegados. Então, 2 meninas e um menino. 2 meninas. Então, o menino vai ter um trabalho duplo de proteger os vasos mais frágeis. Mas eu admiro, gente. Admiro mesmo quando eu vejo um homem. Dá prazer em conversar com um homem mesmo, que assim, ama a família, emociona de falar dos filhos. Rapaz, isso é raro demais. E a gente tem que passar essa visão, tem que passar esses valores. Né? Eu acho que o bem mais precioso é amar a Deus e a família e as coisas demais. Vai vir, né? Vai vir. Mas o Gabriel, eu vou destacar o interessante dele, gente. Pastor Gabriel. Ele não cobra para pregar. A gente tá falando sobre essa questão aqui numa conversa, aqui numa resenha. Isso hoje é uma raridade porque as pessoas estão colocando preço, estão se prostituindo.
exigências. Ele trouxe uma mensagem cristocêntrica, tanto que ele bateu tanto que vamos até reverberar aquela mensagem se você deixar fazer uns cortes daquela mensagem lá. Que mensagem. Que mensagem, porque o Brasil precisa ouvir isso. E ele falou algo que a gente sempre está falando. Eles só cobram porque tem alguém que paga, né? Só cobram porque tem alguém que paga. Então, você que é pastor, se a gente fizesse um concílio hoje e não vamos pagar mais, acabou, fale eles. Acabou. Ou eles voltam a ser profeta de verdade, ou é o que o Jonathan estava falando de Deões. Jesus nunca cobrou, mas nunca fechou a bolsa. O povo abençoa. A igreja tem que ter o bom senso que o pregador come, tem família. Com certeza. Eu vou chegar lá em casa, os boletos não param. É verdade. Então a igreja, ela deve abençoar conforme as condições. Agora, tem igreja que tira da boca dos fiéis, dos domésticos da fé, para pagar caro aí para trazer um artista, tipo, só para mostrar que faz. Não dou conta, não. Talvez eu seja um tanto radical, me perdoe, mas eu não consigo pensar de outra forma, não. Desse jeitinho. Vai reverberar muito. Gente, obrigado no seu nosso podcast, sempre aqui atento, sempre aqui falando com pessoas de Deus para abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigado mais uma vez. Glória a Deus. E em caso de arrebatamento, gente, eu tô ali pertinho do Rio da Vida, tá? Vocês passam lá. Tchau, tchau. Vamos bater um papo lá, vamos lá. Deus abençoe vocês.